Bem-vindos a uma nova edição da Conmebol Libertadores Magazine 2025. Com gols nos minutos finais e decisões por pênaltis, terminavam as oitavas de final do torneio mais prestigiado da América. 8 equipes sonham com a glória eterna. E no programa de hoje, o Racing viveu uma noite dos sonhos. O campeão da Conmebol Sul-Americana saiu na frente, mas não conseguiu evitar o empate do Mania. A 7 minutos do fim, Adrián Martínez voltou a desequilibrar. E nos acréscimos, a série teve um final inesperado. A Academia segue sonhando. Depois de um primeiro jogo emocionante, a segunda rodada do mata-mata entre São Paulo e Atlético Nacional não decepcionou. O tricolor marcou um gol rapidamente e o time colombiano reagiu e conseguiu seu terceiro pênalti na chave. Alfredo Morelos converteu e tudo foi decidido nas cobranças de pênaltis. A Liga de Quito nunca tinha vencido um mata-mata após perder o jogo de ida. O Botafogo nunca tinha perdido uma série do torneio depois de ganhar a primeira partida. As duas sequências terminaram. O time equatoriano agora enfrentará o São Paulo. Na semana passada, o Vélez se classificou para as oitavas de final nas últimas 10 fases de grupos que disputou. O Fortaleza se apresentava pela segunda vez nessa etapa. Em 2022, caiu diante do Estudiantes de La Plata. A chave começou no Nordeste brasileiro. O tricolor nunca havia perdido em casa contra os clubes argentinos em fases eliminatórias de torneios da Conmebol. Tomava 2 vitórias e um empate. O time comandado por Renato Paiva teve 64% de posse de bola contra o Fortim. No entanto, não conseguiu traduzir esse domínio em gols dentro da área. O Vélez mostrou solidez defensiva e no segundo tempo teve chances de vencer o jogo. Os goleiros tiveram um bom desempenho e tudo terminou em 0-0. Os clubes argentinos disputaram 12 partidas no Brasil na atual temporada de torneios Conmebol e perderam apenas 3 jogos. Começamos em Buenos Aires. O Vélez queria fazer valer sua extensa história na Conmebol Libertadores em uma chave equilibrada contra o Fortaleza. O Vélez buscava entrar nas quartas de final de um torneio Conmebol pela 10ª vez nos últimos 20 anos. E a primeira chegada foi do Vélez. A jogada começou com Maher Carriço e terminou com um chute de Rodrigo Aliendo para a defesa de Elton Leite. Aos 7 minutos sai o gol do Vélez após uma falta cobrada por Imanol Machuca. A jogada termina com um cruzamento de Elias Gomes, cabeçada de Maher Carriço, bola na rede, 1-0 Vélez. Chega o Fortaleza numa jogada que começa e termina com o Marinho. Breno Lopes toca para Marinho, que chuta para a defesa de Tomás Marchiori. E aos 28 minutos, depois de um erro na saída de Daverson, Jano Gordon toca para Tomás Galvão, que manda para a rede. 2-0 Vélez. O Vélez fez gols em 17 dos seus últimos 18 jogos como mandante na Conmebol Libertadores. No segundo tempo, chegada do Vélez nesse escanteio cobrado pela esquerda. Cabeçada de Lisandro Magajan para fora. E chega o Fortaleza.
Nesse chutaço de fora da área do Luca Prior, a bola vai no travessão. O Vélez estava somando seu 4º jogo consecutivo sem sofrer gols na Conmebol Libertadores. Iago Pikachu toca para Alanzinho, que chuta para a defesa de Tomás Marchiori. E chega o Vélez na cobrança de falta de Francisco Pizzini. Cabeçada de Michael Santos no travessão. Resultado final: Vélez 2, classificado, e Fortaleza 0, eliminado. Em um cenário espetacular no Atanásio Girardot, o Atlético Nacional queria reafirmar sua força como mandante. O Verdolaga havia vencido seus 3 jogos em casa na fase de grupos. Para as oitavas de final, conseguiu repatriar Jorman Campuzano e Marlos Moreno. Por sua vez, o São Paulo contava com o retorno de Hernan Crespo como treinador. O histórico atacante argentino havia conquistado o Campeonato Paulista em 2021 e foi escolhido para substituir Luiz Ubeldia. Na Colômbia, o Atlético Nacional mereceu a vitória. Teve um pênalti no primeiro tempo, desperdiçado por Edwin Cardona, e o time brasileiro criou poucas chances de gol ao longo da partida. Aos 20 minutos do segundo tempo, Nahuel Ferraresi cometeu sua 2ª falta dentro da área sobre Alfredo Morelos. Para alívio do defensor argentino e do São Paulo, Cardona voltou a errar. Dessa vez, defendeu Rafael. Vamos ao Morumbi para um grande duelo de campeões. O São Paulo colocava em jogo sua histórica invencibilidade frente ao Atlético Nacional. O Atlético Nacional foi o último time a vencer o São Paulo como visitante em fases eliminatórias da Libertadores. 2-0 nas semifinais de 2016 e desde então o tricolor somava 4 vitórias e um empate. E a primeira chegada foi do São Paulo. Quem termina chutando é Damián Bobadilla e afasta Andrés Roman. Aos 3 minutos de jogo sai o gol do São Paulo. Gol dele, André Silva. Abre o placar para o tricolor. Chegada do Atlético Nacional depois de um lateral de Camilo Cândido. Alfredo Morelos chuta para defesa de Rafael. Segundo tempo, chega o São Paulo numa jogada entre Luciano e Marcos Antônio. Enzo Dias chuta de fora da área, mas a bola vai para fora. Chega o Atlético Nacional. Depois desse chute de Marino Rinestrosa, defesa de Rafael. Na sobra, Alfredo Morelos, desequilibrado, chuta novamente para mais uma defesa de Rafael. Passe em profundidade do Atlético Nacional. E na área, Enzo Dias faz uma carga sobre Alfredo Morelos. Durante o jogo, o juiz não apitou nada, mas o VAR chamou. E após a revisão, falta clara dentro da área e pênalti para o Atlético Nacional.
Aos 70 minutos, gol do Atlético Nacional e é dele, do Búfalo Morelos. 1-1. Edwin Cardona extrapola na comemoração, o juizão dá o segundo amarelo e Cardona é expulso. Na sequência, jogada do São Paulo. Cédric Soares cruza, Luciano tenta. Arias vai afastar, Luciano estica a perna e quase faz o gol. Reflexo puro de David Ospina. E o jogo vai para os pênaltis. A primeira cobrança, Matheus Uribe chuta para a defesa de Rafael. Marcos Antônio manda no travessão. A série estava 1-1. Marino Rinestrosa também manda no travessão. E se o tricolor marcasse, estava classificado. Cédric Soares encerra, fecha a conta e passa a régua. São Paulo classificado às quartas de final. O São Paulo estendeu a 17 jogos sua invencibilidade na Conmebol Libertadores, somando 9 vitórias e 8 empates. A sequência começou na segunda rodada da fase de grupos da última edição, com vitória por 2-0 contra o Cobresal. O tricolor chegou às quartas de final, onde foi eliminado pelo campeão Botafogo nos pênaltis após 2 empates. Antes de enfrentar o Atlético Nacional na fase de grupos atual, havia conseguido 4 vitórias e 2 empates. Nos 14 jogos em que Luiz Ubeldia comandou o time brasileiro no torneio, ele nunca perdeu. Também se destaca a força defensiva. Nas 2 últimas edições, o time teve 12 metas invictas. Jogando no Morumbi pela Libertadores, não perde há 11 partidas. A última derrota foi na fase de grupos de 2021. 1-0 para o Racing, sob o comando de Hernan Crespo. O Peñarol somava 22 jogos de invencibilidade como mandante na Conmebol Libertadores, com 18 vitórias e 4 empates. Nas fases eliminatórias, a sequência era ainda maior. A última derrota em casa, no Uruguai, ocorreu nas oitavas de final de 1996, goleado por 5-1 pelo San Lorenzo. 29 anos depois, a força de sua torcida segue viva. No estádio Campeón del Siglo, venceu o time argentino por 1-0. A 11 minutos do fim, David Terans marcou seu primeiro gol pelo Manha no torneio. Antes do segundo jogo, o Carboneiro havia perdido apenas um dos 11 confrontos disputados contra a Academia. O Racing estava invicto nos últimos 6 confrontos disputados em casa em fases eliminatórias na Conmebol Libertadores, com 5 vitórias e 1 empate. A sequência começou nas oitavas de final da Conmebol Libertadores 2023, com goleada por 3-0 sobre o Atlético Nacional. Nas quartas, empate 0-0 com o Boca e eliminação nos pênaltis. Na Sul-Americana 2024, goleou 6-1 o Huachipato nas oitavas, 4-1 o Atlético Paranaense e 2-1 o Corinthians na semifinal, com 2 gols de Juanfer Quintero. Já na Recopa 2025, venceu o Botafogo por 2-0 no jogo de ida, com gols de Luciano Vieto e Adrián Martínez. A Academia havia vencido a única série eliminatória contra o Peñarol em sua história. O Peñarol chegava ao cilindro de Avejaneda com uma das maiores sequências de vitórias da história do torneio. Nas quartas de final, o Vélez esperava seu rival. O Peñarol havia avançado nas últimas 5 séries em que venceu o jogo de ida na Libertadores.
Aos 7 minutos sai o gol do Racing numa falta cobrada por Gabriel Rojas. Cabeçada de Marcos Rojo e na sobra é gol do artilheiro. Adrián Martínez abre o placar. Aos 15 minutos, gol do Peñarol. Escanteio cobrado por Jesus Trindade, cabeçada de Nahuel Herrera. 1-1. Chegava o Racing, jogada entre Santiago Solari e Adrián Martínez, que chuta para a defesa de Brian Cortés. Falta do Racing, cobrança de Gabriel Rojas, cabeçada de Marcos Rojo e a bola vai na rede. Mas após revisão do VAR, o juizão encontra uma falta e anula o gol. O Peñarol somava 6 jogos de invencibilidade na Conmebol Libertadores. Segundo tempo, chega o Peñarol, chute de Javier Cabrera e afasta Marcos Rojo. Mais uma chegada do Peñarol, Ignacio Sousa chuta para a defesa de Gabriel Arias. Agora chega o Racing, cabeçada de Adrián Martínez, afasta Javier Mendes e na sobra, Gabriel Rojas de novo, chuta para a defesa de Brian Cortés. Chega o Racing, jogada entre Gabriel Rojas e Duvan Vergara, que chuta para a defesa de Brian Cortés. Mas rolou uma falta de Emmanuel Goulart sobre Adrián Martínez. Falta dentro da área, é pênalti. E o artilheiro não desperdiça. 2-1 para o Racing, gol de Adrián Martínez. Chegada do Peñarol, chute de Javier Cabrera para fora. Chegada do Racing, cruzamento de Gabriel Rojas, a bola passa por todo mundo e sobra para Martirena, que cruza, mas Adrián Martínez não chega nela. Chega o Peñarol, chute de Matias Arezzo, defende Gabriel Arias, afasta Gaston Martirena e depois do cruzamento de Ignacio Sousa, cabeçada de Matias Arezzo para a defesa de Gabriel Arias. Aos 94 minutos sai o gol do Racing, numa cobrança de falta de Gaston Martirena, cabeçada de Franco Pardo. 3-1 para os argentinos. Martirena marcou 3 gols e entregou 2 assistências nos últimos 7 jogos do Racing em fases eliminatórias. Chegada do Peñarol, cruzamento da esquerda, a zaga afasta. E Gaston Martirena manda a bola para escanteio. Resultado final, Racing 3, Peñarol 1, Racing classificado. O Cerro Porteño somava 8 vitórias consecutivas em fases eliminatórias da Conmebol Libertadores. Em seu primeiro jogo na Conmebol Libertadores desde 2007, Fernando Muslera fez 5 defesas. O Estudiantes quebrou a invencibilidade de 7 partidas do Cerro Porteño em todas as competições. O Estudiantes nunca havia perdido para rivais paraguaios nos mata-matas da Conmebol Libertadores, conseguindo 2 vitórias e 3 empates. O Cerro Porteño chegava à cidade de La Plata, em Buenos Aires, com boas lembranças. Nas oitavas de final de 2011, havia eliminado o Estudiantes nos pênaltis. O Estudiantes havia avançado de fase nas 7 vezes anteriores em que venceu o jogo de ida na Conmebol Libertadores. E a primeira chegada foi do Estudiantes, depois dessa falta cobrada por Thiago Palacios, e do Carrillo cabeceia para a defesa de Martín Arias. Chega o Cerro Porteño, cruzamento de Blas Riveros, que chuta cruzado para fora.
Chegada do Estudiantes. Cruzamento de Thiago Palacios e Alexis Castro não chega a tempo. Falta cobrada do Estudiantes de Santiago Arzamendia. Cabeçada de Leandro Gonçalves Pires para fora. Chega o Cerro Porteño. Cruzamento de Ignacio Aliceda. Aí começa a jogada. No final, novo cruzamento de Sérgio Araujo. E afasta Santiago Arzamendia. Chegada do Cerro Porteño no escanteio cobrado por Ignacio Aliceda. A zaga afasta. Depois teremos um novo cruzamento de Fabrício Peralta. Sérgio Araujo de cabeça. E na sobra, Guido Carrijo tira e afasta o perigo. Chega o Estudiantes. Chutão de Leandro Gonçalves Pires. Aí começa a jogada. E ela termina num chute de Alexis Castro para a defesa de Alexis Martín Arias. Chegada do Cerro Porteño, chutão lá de trás. A bola sobra para Luiz Amarija, que chuta de fora da área para a defesa tranquila de Fernando Muslera. Mais uma chegada do Cerro Porteño. Chute de Sérgio Araujo para fora. Nova chegada do Cerro Porteño. Chutaço de fora da área de Jorge Morel. E a bola vai para fora. O Estudiantes jogará as quartas de final pela quinta vez nos últimos 19 anos. Resultado final: Estudiantes classificado. No Maracanã, o Flamengo recebia o Internacional. À espera de Saúl Ñíguez, tinha 4 reforços de peso para apresentar: Samuel Lino, Emerson Royal, Jorginho e Jorge Carrascal. No entanto, quem abriu o placar foi um velho conhecido. Bruno Henrique se transformou no terceiro jogador do Mengão a alcançar 20 gols na Conmebol Libertadores, se juntando ao seleto grupo formado por Gabriel Barbosa e Pedro. Os colorados acumulavam 18 partidas consecutivas marcando gols no torneio, mas não encontraram meios de furar a defesa carioca. Foi um verdadeiro monólogo do rubro-negro, que desperdiçou várias chances de ampliar o resultado. 3 dias depois, as duas equipes se enfrentaram novamente pelo Campeonato Brasileiro e foi mais uma vitória do Mengão. Dessa vez, 3-1 Flamengo. Em Porto Alegre, o Internacional buscava a virada contra um Flamengo cheio de estrelas. O Mengão estava invicto frente aos colorados no torneio. O Flamengo não havia perdido em 9 dos últimos 10 jogos contra equipes brasileiras na Conmebol Libertadores. A única derrota foi na prorrogação na final de 2021 contra o Palmeiras. Aos 27 minutos, sai o primeiro gol do Mengão. Samuel Lino chuta, Sérgio Rocher defende, cabeçada de Gonçalo Plata e Jorge André Arrascaeta manda para a rede. E Arrascaeta é o jogador uruguaio com mais gols para equipes brasileiras na história da Conmebol Libertadores. Soma 14 gols em 10 com o Flamengo. No segundo tempo, chega o Internacional num ataque pela esquerda. A bola sobra para Vitão, de fora da área, mas ele manda para fora.
Falta de Jordan de Arrascaeta, cabeçada de Saúl Ñíguez, defende Rocher e na sobra. De calcanhar, Léo Pereira e a zaga afasta. Escanteio cobrado pelo Inter. É cabeçada de lá pra cá. E no final, Thiago Maia chuta pra fora. Escanteio da direita para o Flamengo. Cabeçada de Léo Pereira para fora. Aos 88... Chega o Internacional numa jogada entre Ricardo Matias e Vitinho. Rafael Santos Borré manda a bola na trave. Aos 88 minutos, no finalzinho, tem gol do Mengão. No escanteio cobrado por Luiz Araújo. A zaga afasta, mas sobra nos pés do artilheiro. Pedrão, 2-0 Flamengo. O Flamengo nunca perdeu diante do Internacional na Conmebol Libertadores. Soma 4 vitórias e 2 empates. Resultado final, Internacional 0, Flamengo 2, Flamengo classificado. O Botafogo somava 8 partidas de invencibilidade como mandante na competição, com 7 vitórias e 1 empate. Buscava alcançar seu 5º triunfo consecutivo no Estádio Olímpico Newton Santos. E conseguiu logo de cara. Aos 14 segundos, Arthur abriu o placar. Foi o gol mais rápido da Conmebol Libertadores 2025, o mais precoce do Fogão na história do torneio e o mais veloz nas últimas 4 edições da competição. Além disso, foi o 3º gol mais rápido de um time brasileiro na história do torneio. Dessa forma, o clube alvinegro ampliou para 12 partidas sua invencibilidade jogando em casa nas fases eliminatórias da Conmebol Libertadores. Também atingiu sua 4ª vitória seguida na competição após as últimas 3 vitórias na fase de grupos, igualando sua melhor sequência de vitórias na história do torneio, registrada na edição de 1963. Nas 6 ocasiões anteriores em que havia vencido o jogo de ida, o Botafogo avançou para a fase seguinte da competição. A Liga de Quito se apoiava em sua extensa invencibilidade jogando em casa contra equipes brasileiras em torneios Conmebol, somando 7 partidas sem derrotas, com 4 vitórias e 3 empates. A sequência começou na ida das quartas de final da Sul-Americana 2021, quando venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Venceu também o São Paulo na ida das quartas de final da Sul-Americana 2023 e o Fluminense na ida da Recopa 2024. Nesse período, também enfrentou o Botafogo 2 vezes. Empatou sem gols na fase de grupos da Sul-Americana 2023 e venceu por 1-0 na fase de grupos da Libertadores 2024. Na fase de grupos desta edição, empatou também em 0-0 com o Flamengo. A Liga de Quito nunca havia vencido uma fase eliminatória após perder o jogo de ida. O Botafogo nunca havia sido eliminado depois de vencer o primeiro duelo. O Botafogo buscava emendar 5 vitórias consecutivas pela primeira vez em sua história na Conmebol Libertadores. E a primeira chegada foi da Liga de Quito num erro na saída de bola do Botafogo. Lissandro Azulgaray chuta para a defesa de John. Aos 7 minutos, chega o gol da Liga de Quito. Cruzamento de Richard Mina para o gol de Gabriel Villamil.
Chegada da Liga de Quito, num lateral cobrado por Leonel Quiñones. A bola sobra no final para Jason Medina, que chuta para fora. E chegava mais uma vez a Liga de Quito já no segundo tempo. José Quintero cruza, mas Danilo afasta. Escanteio cobrado por Lisandro Azulgaray. E a bola vai sobrar para Ricardo Adé, que chuta. Mas a bola pega no braço de Marlon Freitas. O juizão marcou um pênalti. Aos 60 minutos, gol do argentino Lisandro Azulgaray de pênalti. Amplia 2-0 para os equatorianos. Chegada do Botafogo, passe de Álvaro Montoro. E uma falta feia de Richard Mina sobre Jefinho. Na hora, o juizão deu amarelo. Mas o VAR chamou e viu que foi uma entrada criminosa. O juizão volta atrás, anula o amarelo e dá o cartão vermelho para Richard Mina. Última chegada do jogo. Foi essa bola que Vitinho termina desperdiçando. Poderia ser o gol que colocaria o Botafogo na cobrança de pênaltis. Resultado final, Liga de Quito classificada 2, Botafogo eliminado 0. O Universitário estava invicto nos últimos 4 jogos na Conmebol Libertadores, com 2 vitórias e 2 empates. O Palmeiras marcou seu segundo gol mais rápido na história da Conmebol Libertadores. Pela primeira vez em sua trajetória na competição, o Universitário foi para o intervalo com 3 gols sofridos. O Palmeiras somava sua 9ª vitória consecutiva contra equipes peruanas na Conmebol Libertadores. E essa foi a maior derrota do Universitário em sua história na competição. Além disso, o Palmeiras interrompeu uma sequência de 5 partidas sem vitórias nas fases eliminatórias do torneio. O zagueiro mais artilheiro da história da Conmebol Libertadores. Com seu gol contra o Universitário, Gustavo Gomes se tornou o zagueiro com mais gols na história da Conmebol Libertadores. O capitão do Palmeiras chegou a 13 gols no torneio, igualando a marca do chileno Rubén Espinosa, que conquistou o primeiro número com a Universidade Católica e o Colo-Colo. O paraguaio de 32 anos tem um diferencial. Marcou em 8 edições consecutivas. Seu primeiro grito foi nas semifinais de 2018 contra o Boca. Anotou 1 gol na edição de 2019, 2 em 2020 e em 2021, 1 golzinho e 2 em 2022, 3 em 2023, 2 em 2024 e o primeiro desse ano foi contra o Universitário. Gustavo Gomes é ainda o maior artilheiro estrangeiro do Verdão na história do torneio. Se a estatística for estendida para os demais clubes brasileiros, ele aparece na 5ª posição no ranking histórico de goleadores estrangeiros. Somente são superiores a ele Paulo Guerreiro, Herman Cano, com 17 gols, e Jonathan Calleri e Jordan De Arrascaeta, que marcaram 14 vezes.
O Palmeiras havia vencido seus 7 jogos na atual Conmebol Libertadores. Além disso, era o único time que não havia ficado em desvantagem no torneio. O Palmeiras acumulava 23 jogos de invencibilidade jogando em casa na Conmebol Libertadores com 15 vitórias e 8 empates. A primeira chegada foi do Universitário no escanteio cobrado na esquerda. Ela termina com Jairo Vélez chutando para fora. Chega mais uma vez o Universitário num lateral cobrado por Andy Polo. Cruzamento de Martim Pérez Guedes para a cabeçada de Jairo Concha. Para fora. Chega o Verdão no escanteio cobrado na direita, cabeçada de Murilo Cerqueira para fora. Escanteio cobrado pelo Palmeiras e a zaga afasta. Nova tentativa do Verdão e a zaga afasta novamente. O Universitário vai sair jogando, mas Maurício faz uma grande jogada. Cruza para a cabeçada de Alan, que manda no travessão. No segundo tempo chega o Universitário. Passe em profundidade, chute de Diego Turim para a defesa de Everton. Chega o Palmeiras numa cobrança de lateral de Kelvin. Afasta Matias Di Benedetto e no final Vitor Roque chuta para fora. Chegada do Palmeiras. A jogada começa em Aníbal Moreno. Flaco Lopes e Kelvin trocam passes. No final, Kelvin chuta para a defesa de Sebastián Britos. Chegada do Universitário. A jogada começa com Jesus Castillo e Horácio Calcaterra. E termina num chute de Alex Valera para a defesaça de Everton. Resultado final, Palmeiras 0, Universitário também 0. 4-0 no global para o Verdão, que está classificado. O River venceu as 3 séries da Conmebol Libertadores, em que havia empatado em 0-0 no jogo de ida como visitante. Final contra o Tigres em 2015, oitavas de final contra o Racing em 2018 e quartas de final contra o Independiente em 2018 também. O River não tinha sido derrotado nas últimas 6 partidas disputadas no Paraguai. Vamos para o Estádio Monumental, onde foi disputado o 12º duelo entre o River e o Libertad no torneio. O Milionário nunca havia perdido em casa para o Gumarelo. 4ª série eliminatória entre Libertad e River, e o Gumarelo avançou na única que disputaram pela Conmebol Libertadores. O Milionário venceu as 2 que disputaram pela Conmebol Sul-Americana. Chegada do Libertad com um cruzamento de Ivan Ramírez. A bola sobra para Hugo Fernandes e Lucas Martínez Quarta salva o River. Chegada do River.
Tudo começa num cruzamento de Gonçalo Montiel e termina num chute de Nátio Fernandes para a defesa de Martin Silva. Aos 29 minutos sai o gol do River Plate. Cruzamento de Marcos Acunha. Facundo Colídio manda no travessão e na sobra, Sebastián Driussi abre o placar. Foi o 7º gol de Sebastián Driussi na Copa Libertadores. Aos 43 minutos sai o gol do Libertad. Escanteio cobrado de Hugo Fernandes, cabeçada de Robert Rojas. 1-1. Robert Rojas marcava contra o seu ex-clube. No segundo tempo, falta de Juliano Galopo sobre Ivan Ramírez. O juizão dá a segunda amarela para ele. Tchau, tchau, Galopo. Chegada do Libertad numa cobrança de lateral de Néstor Jiménez. Chute de Gustavo Aguilar para a defesa de Franco Armani. E depois de um erro na saída de bola de Enzo Pérez, Gustavo Aguilar toca para Lourenço Melgarejo, que chuta para fora. Mais chegada do Libertad. Lucas Sanabria chuta para a defesa de Franco Armani. E o jogo vai para a cobrança de pênaltis. Jorge Recalde manda a bola na trave. Miguel Borja, bola na rede. 2-0 River. Libertad, Diego Vieira diminui. Marcos Acunha chuta para a defesa de Martin Silva. Ernesto Caballero chuta para fora. E Lucas Martínez Quarta manda para a rede. Para terminar, Marcelo Fernandes chuta para a defesa de Franco Armani. River classificado. 3-1 na série de pênaltis. O River ganhou uma disputa de pênaltis depois de 6 anos. Tomava 8 derrotas em todas as competições. Resultado final, River classificado. Acompanhe agora as 5 melhores defesas da segunda rodada das oitavas de final da Libertadores. No 5º lugar, Rafael do Tricolor. Chute de fora da área de Alfredo Morelos e ele se estica todo para fazer a defesa. 4º lugar vai para Tomás Marchiori. Chute de Marinho de fora da área. Boa defesa do goleirão. 3º lugar para Franco Armani do River Plate. Chute de Lucas Sanabria. E o argentino se estica todo e manda a bola para escanteio. No 2º lugar, vamos para São Paulo para ver a fenomenal defesa de Everton no chute de Alex Valera. Mas a melhor defesa da semana ficou para David Ospina. Se liga só nessa jogada. Arias vai afastar, Luciano estica o pé e na sobra, puro reflexo, David Ospina manda a bola para escanteio. Seria um gol de pura sorte. A seguir, os melhores momentos vividos durante a última semana do torneio.
E o jogador da semana foi ele, Adrián Martínez. Com 2 gols, Maravilla foi a grande estrela na virada do Racing. Mais uma vez se tornou decisivo para que a Academia pudesse se classificar. Martínez chegou a 6 gols no atual torneio e se tornou o maior artilheiro da competição. Além disso, quebrou uma marca que parecia inatingível. Chegou a 16 gols com o Racing em torneios internacionais. Superou Norberto Raffo e se tornou o maior goleador do time argentino na história dos torneios Comebol. Escutem o que ele disse após a partida. Bom, a verdade é que o jogo foi muito equilibrado, eles jogaram muito bem. E acho que tivemos um pouco mais de sorte para marcar. Eles tiveram várias chances que não conseguiram concretizar. Graças a Deus conseguimos, precisávamos da vitória. Estou feliz porque a torcida merece. Apresentamos a tabela de artilheiros da competição. Adrián Martínez é o líder, com 6 gols. Hernan Barcos, Ramiro Vaca, Alan Patrick, Flaco Lopes e Mair Carriço têm 5 gols. Confiram agora o chaveamento da competição rumo à glória eterna. São Paulo e Liga de Quito, River Plate e Palmeiras. Do outro lado, Vélez, Sarsfield e Racing Clube, duelo argentino. E para terminar, Estudiantes La Plata contra o Flamengo. Muito obrigado, voltamos daqui a 3 semanas em outra edição do Comebol Libertadores Magazine. Até a próxima, tchau, tchau.